Bem-vindos ao TDcast, o podcast que fala sobre sustentabilidade acessível. TDcast no ar, mais um podcast aqui no ar, com o nosso convidado Máximo Aciro. O podcast que fala sobre sustentabilidade nos assuntos mais cotidianos do dia a dia. Então vem acompanhar hoje esse nosso mega convidado especial, Aciro. Gostaria, Aciro, que você se apresentasse. Nós vamos deixar agora todos os nossos convidados se apresentarem, porque são tantos convidados maravilhosos que a gente traz aqui, que a gente quer deixar todos vocês. Se a gente fala sobre eles é pouco, Ok. isso aí. Bom, Exatamente. primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou mega satisfeito, mega feliz. Eu sou Aciro Rabelo Rocha, nascido no estado de Ceará, um cara que vira da batalha, né? Como a maioria dos nordestinos. E sou de uma família grande, vim aqui para São Paulo com outro intuito, mas acabei pegando gosto pelo estudo, estudei, graças a Deus, me formei. Eu tinha duas opções de estudo, né? Que era gastronomia, educação física. E optei pela educação física, até mesmo porque por um preço mais acessível. E o outro que eu amava demais, qualquer envolvimento com atividade física, qualquer modalidade de esporte. Correr na rua para mim já estava bom demais. Então eu não tive problema nenhum, graças ao meu bom Deus, me adaptar à educação física. Tá bom? É isso. O Aciro, durante o mês de outubro, como a gente disse, a gente ainda vai trazer algumas pessoas e alguns temas para falar sobre mulher no Outubro Rosa e falar mais ainda e mais de uma forma mais consolidada sobre o Sol Mais Elas, né, Tatá? Sem Então, dúvida. a gente quis muito trazer o Aciro. A Aciro é um profissional incrível, incrível. É o que a gente fala, descrever seria difícil. Mas nesse finalzinho de outubro agora, a gente resolveu, depois de muito trabalho, a gente queria ter feito isso até antes, mas não conseguiu, para construir uma história bem bacana, com profissionais muito bacanas, que pudessem vir falar do Sol Mais Elas do jeito que a gente gosta, que é a realidade além da imagem, né? Então, como a gente traz a sustentabilidade de forma acessível, a gente também quis trazer temas, buscar temas que a gente conseguisse com que as mulheres implantassem no seu dia a dia essas práticas, né? Então, acho que falar sobre saúde física, aí a gente já vai automaticamente falar sobre saúde mental, e a gente precisa falar sobre isso. Puxando mais um ganchinho, ainda que foi Deus dá aqueles sinais o tempo inteiro, e a gente gravou nosso primeiro podcast, e a gente falou, até no dia a Tatá falou sobre um assunto sobre corpo, etc., que é um assunto que mexe muito, né, com as mulheres. E no mesmo podcast que a gente gravou, eu recebi 900 mensagens, 778 perguntando por que eu estava gorda e se eu estava grávida. Então, gente, não tô grávida e também não tô gorda, né? Esse podcast aqui até a gente tem um ângulo bem melhor das câmeras e tal. Mas quem tiver mais curiosidade é só olhar no Instagram, seguir e vai ver que, né? Enfim, eu posso mudar as medidas também, se quiser, não tem problema nenhum. Já patrocina, Mediante né, Dani? pequeno Pix. Não, patrocínio, né? Obviamente. Patrocínio, né? Tô esperando a Patrocínio. Darling até agora. Mas pra gente falar sobre isso, porque pra mim não mexeu comigo, né? A gente comentou até sobre, deu risada. Exatamente. Porque eu treino com a Ciro, tenho o privilégio de treinar com ele, que é um profissional incrível. Então, mas para algumas mulheres faz muita diferença, né? Você que lida com mulher no dia a dia, o tempo inteiro, sabe o quanto isso é pesado para elas, né? Bastante. O que a opinião alheia causa nas mulheres. E aí a gente decidiu fazer esse papo bacana, que eu tenho certeza que vai deixar muita coisa bacana na teoria, que você sabe muito pra caramba, e na prática também, né, Tatá? Sem dúvida nenhuma, né? E isso é uma questão bem bacana, que realmente, desde o primeiro podcast que a gente gravou, Ciro, que é realmente sobre essa questão da imagem, né? Certo. A gente fala bastante sobre essa questão da imagem, tanto do lado corporativo, quanto do lado também físico, mental, né? Nós estarmos de acordo com o nosso corpo, quando nós estamos alinhadas conosco mesmo, né? Eu acredito que tudo flui de uma forma mais natural, né? Nós nos sentimos confiantes para
talvez buscar novas formas de trabalho, Sim. Relacionamentos, e não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos pessoais mesmo, né? Isso. Amizade, a gente se insere em outros mundos a partir do momento que nós estamos bem com nós mesmos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa sua rotina, né? Como que é realmente esse seu contato com essa saúde mental, como que é para a sua vida, né? Esse contato, cuidando de pessoas no dia a dia, né? Porque realmente de ser treinador físico, né? Educador físico, não se trata somente de uma puxar ferro, né? Como o pessoal fala, como mostra muito hoje nos podcasts, né? Exatamente. Não vamos citar certos nomes grandes, mas, né? Não é aquele... Sim. Só aquele cara bombado que tem dinheiro, Sim, né? sim. Então, eu queria que você... né? Bom, vamos lá. A verdade é que eu falo para todas as minhas alunas, principalmente alunas, né? Também para os alunos, mas a gente dá sempre ênfase maior nas mulheres por conta exatamente disso que a Tata acabou de citar, né? Eu até já comentei com a Dani uma vez, eu acho que se não me falha a memória, eu particularmente, eu costumo falar que eu não treino físico, eu treino a mente. Olha que bacana. Eu treino a mente, né? Deus me deu um dom que eu até estava comentando com você ainda agora há pouco lá nos bastidores, que eu não sou eu que procuro, algo que vem em busca, pessoas que vêm, desabafo e tudo mais, enfim. E é esse lado da mulher, quando eu falo trabalhar a mente, né? A Dani é testemunha ocular, ela está comigo faz uns 3 meses, trabalhando, graças a Deus, ou mais já. E se Deus quiser, vai render muitos anos. Com certeza. E então nós tivemos umas conversas e tal, quando falei para ela que ela carrega consigo até hoje. Nunca se agarrou, não, né? Vai em busca do sim. Não, fala a frase certa. Fala Olha pra cá e fala, Ciro. Olha pra cá e fala, Ciro. Com força com essa frase, depois eu vou falar o impacto que ela tem. Eu costumo brincar com ela. Foge da porra do não. Isso. Porque o sim você já tem garantido. Você vai buscar, né? Então, quando eu falo treinar a mente, porque o corpo nada mais é, nada menos do que um receptor daquilo que você transmite, né? Só isso. E quando eu comentei com a Dani em relação a algumas críticas, algumas coisas, a mulherada ela tem um problema muito sério, né? Não com ela, com a outra. Então, ela é sempre muito observada pela outra, ela se veste para outra, ela arruma o cabelo para outra, né? Então, é uma coisa que quando nós estamos falando em relação a treinamento físico, quando hoje deixou de ser a coisa, beleza física, né? Que a maior beleza que nós temos na nossa vida é a saúde. Porque se você não tiver saúde, você não tem nada. Você não tem absolutamente nada. Então, eu sempre comento com meus alunos, vamos em busca da saúde, que a beleza ela vem naturalmente. Porque quando você está com saúde, tudo é suave, tudo é leve, que o verdadeiro problema da nossa vida é a saúde, né? Então, em relação a isso que nós estávamos falando, eu estava conversando com a Dani numa ocasião e com outras minhas alunas, né? Eu tenho uma filha com problema de depressão, eu tenho alunas, eu tenho alunos com problema às vezes eles sofrem com como é que nós estamos falando lá fora, meu Deus? Ansiedade. Então, isso é algo que muitas vezes sempre a pessoa não consegue controlar. Hoje é mais fácil falar quem não sofre, né, Ciro? Quem não tem ansiedade. Quem não sofre de ansiedade. Porque a cobrança é muito grande, né? É muito grande. A mulher hoje deixou de ser a dona de casa faz tempo. A mulher hoje é uma parceira número 1 do seu marido, quem não tem o marido, mas é a dona da casa, ela é responsável por tudo, né? Então, eu sempre falo que se o maior tesouro que nós temos na nossa vida é a saúde, vamos buscar a saúde, vamos ter a saúde para poder nós termos o resto. Porque senão, consecutivamente, não teremos absolutamente nada. Nem físico, nem dinheiro, nem carro, nem nada. Porque, muitas vezes... eu ouvi uma frase de um americano, vou aproveitar, vou falar, que eu achei... Fala que a gente quer te ouvir. Eu achei muito... Eu falo muito, eu achei muito você, bacana. Né, eu falo bastante, eu achei muito bacana. E eu vou replicando. Então, tem um monte de gente que várias coisas que você vai falar, fala, poxa, então é dele, que eu saio falando as suas histórias. Eu achei muito, muito legal essa frase do senhor, na época do Covid nos Estados Unidos. Ele esteve internado, chegou, para morrer nas últimas... E o pessoal socorreram ele tudo e levaram ele tudo, recuperaram ele. Recuperaram ele com uma semana de internação na UTI e tudo.
E um senhor que ninguém foi buscar ou se preocupou, saber o que ele tinha, o que ele não tinha em termos de financeiro, né? E ao término desse período ele se recuperou. Aí trouxeram ele naquele cadeira de roda no corredor e todo mundo batendo palma e todo mundo muito feliz. E ele começou a chorar, mas chorava incessantemente, sem parar. E as pessoas naquela preocupação perguntaram para ele, mas por que o senhor está chorando? Puxa vida, o senhor salvou sua vida, tal, não sei o quê, tudo mais. E ele não parava de chorar sem cessar. Aí ele olhou para todo mundo ali naquele momento e falou assim, gente, eu tenho dinheiro para comprar esse hospital e tudo que está aqui dentro, ainda sobra. Eu tenho 66 anos de idade, respirei até a semana passada sem pagar um centavo para Deus. Nunca paguei um centavo. Hoje, para sobreviver, eu precisei pagar. E aí a preocupação do pessoal é achando que ele não tinha dinheiro para pagar o hospital, que era um hospital muito caro, né? Sim. Ele não estou preocupado com o valor do hospital, eu tenho dinheiro para comprar esse hospital. Eu estou chorando por ingratidão a Deus, que eu respirei minha vida inteira, nunca paguei um centavo. E hoje, para mim sobreviver, eu tive que doar, e tive que pagar e pago quantas vezes for necessário. É isso. Então, daí a gente tira ensinamentos, saber da importância. Lógico que o Covid foi algo, né? Foi. Vamos dizer assim, anormal, algo assim, extremamente destruidor, mas se viu como lição. Quem quis aprender com o Covid, aprendeu. Quem não quis, não vai aprender. Sinto muito, não vai aprender Exato. mais. Mas porque é verdade. o Covid deixou uma lição marcante na nossa vida. O ser humano fala assim, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso. E o Covid nos obrigou a sofrer as nossas adaptações, né? Tivemos que sofrer as nossas adaptações. Tudo que hoje tem trabalho online, essa coisa. Então, foi tudo que você sabia que poderia fazer de uma outra forma e não fazia. E a resiliência também, né? Exatamente. A gente fala da resiliência. Exatamente, assim, isso. A capacidade que Deus dá da gente se adaptar às situações mais adversas. Exatamente. Eu não vou trabalhar, desenvolveu lá o trabalho em casa, o home office, enfim, e todas essas coisas. Mudou uma cultura, na verdade, né? Mudou. Porque foram famílias, não vou falar destruídas, mas famílias remodeladas por conta do Covid, né? Exatamente. Porque, assim, você via seu marido, sua esposa, seu namorado, independente de gênero, de sexualidade, sim, qualquer coisa, sim, você via seu parceiro ou parceira, né? Vamos citar assim, das 7 até a hora de dormir. Você acordava cedo e você saía. Exatamente. Então, você não tinha um contato com a pessoa a todo tempo. Praticamente, você não conhecia aquela pessoa. Exatamente. E estamos falando sobre isso, sobre famílias também, tá? Porque os filhos iam para a escola cedo, encontravam com os pais à noite, ou quando a babá não estava em casa também, quando voltava. Muitas vezes. Então, assim, o que acontece? As pessoas começaram a se conhecer. Então, muitas famílias foram afastadas por conta disso também. Exatamente. Foram remodeladas. Exatamente. Literalmente. Exatamente. Então, casamentos, pode puxar dados, não tenho dados, pessoas, mas tenho certeza que muitas pessoas realmente se divorciaram na pandemia. Muitas. Por realmente conhecer quem estava com elas. Exatamente. Gente, mas vocês não acham assim também? Eu fico pensando agora, a gente falando sobre isso. Você falou, quem mudou com o Covid mudou, quem não mudou não vai mudar mais. Mas eu escutei pelo menos umas 3 vezes, semana passada até você passou por isso, da tal tempestade que tá chegando. Inclusive, né, tá chegando. Eu acho que isso... Tá chegando uma tempestade? Tá chegando uma tempestade, tá sabendo? Não, sabendo. Não, uma sobrinha do Milton. Gente, tá chegando uma tempestade que vai acabar com o planeta e olha só que interessante, eu acho muito bacana isso, porque aí lá vai hoje Capitão Planeta, mas tô de Mulher Maravilha hoje, vocês viram? Tá fantástico, tá lindo. Tá, obrigada. E aí, a gente fica, quando vem alerta de tempestade, aí todo mundo se fecha dentro de casa, e faz lá, nossa, desespero, meu carro, minha casa, segura meu telhado, pega nos não sai na rua, meu Deus do céu, vai encher a rua. Foi bem por aí. Aí vamos lá, eu vou ter que falar. Então tá, você joga lixo na rua a semana inteira. Você destrói todo e qualquer matinho que aparece no teu quintal, porque aquilo lá tá incomodando você. A natureza hoje, ela incomoda o ser humano. O ser humano, a natureza tá ali, né, desde a criação do universo, mas o ser humano se sente incomodado por ela. Exatamente. E ele vai lá e coloca concreto em tudo, e aí tal. Vocês estão falando agora... E aí depois, quando acontece que a natureza possivelmente possa se virar contra ele, e aí ele, de certa forma, até arrogante... fica reclamando, se dá o direito de reclamar
daquilo que ele mesmo está buscando. Eu, de um tempo para cá, depois que eu virei essa engajada, mas depois de um tempo para cá, depois que a gente começou a trabalhar com sustentabilidade, eu tinha muito medo, né? Porque a gente fala muito sobre fim de mundo e como que o mundo vai acabar em fogo, em água, em praga. Sim. Eu acho que vai acabar em humano. Um humano vai matar o outro humano, vai comer o outro humano, vai destruir o outro humano, e o humano vai acabar. Que já está acontecendo, né? Já está acontecendo em Na pequena verdade, já está escala. Por que acontecendo. não acabou ainda? Porque vai procriando, né? Vai nascendo. Senão já tinha, já estava extinto. É o humano que vai acabar com o humano. Agora você está falando das pessoas que se separaram, que saíam e não se viam. Hoje as famílias se veem? Ou será que hoje as pessoas já se acomodaram de uma forma que estão praticando a mesma coisa? Porque você vê pessoas... Gente, é muito raro você ver numa mesa, como nós estamos agora aqui, tem 1, 2, 3 celulares, deveria ter mais 2. Será que a gente não está fazendo isso de novo, mesmo sem Covid? Será que a gente não está criando um distanciamento social sem vírus? Será que o grande vírus não é de fato, não tem que ser reavaliado? Precisa ser um vírus físico para a gente sofrer, né? E chegar ali na beira da morte para olhar, será que não está jantando de novo? Será que você não está jantando de novo? E perdendo uma conversa, você de repente, será que não está conversando, né? Deixando de conversar de repente. Para filho. Exatamente, para outras pessoas interagir, fazer isso que a gente está fazendo, bater papo gostoso como a gente faz, sempre que pode, né? Conviver com outras pessoas e conversar, porque eu acho que o distanciamento, a gente está recriando esse distanciamento agora, eu acho, né? Eu falo um pouquinho sobre isso, porque assim, né, eu sou na parte da sociedade, eu sou a parte tecnológica que vivo esse distanciamento social, né? Eu sou literalmente da tecnologia, da inovação, do chat GTP, né, que a gente conversa, que é nosso melhor amigo, que fala tudo pra gente, faz tudo pra gente, mas realmente isso que a Dani acabou de falar, realmente existe. Por quê? A gente vai ficando realmente condicionado a uma realidade que ela não é uma realidade de contato humano. A gente realmente vai se tornando preso a uma rotina cibernética. Então... Onde, por exemplo, até mesmo, né, hoje nós vemos muitas práticas de exercício online mesmo. Exatamente. Né? Você também faz uma consultoria? Faço. Ciro? Faço. Então, muitas pessoas, a gente trabalha na questão da consultoria online, aí eu sempre falo, acho que eu já falei isso com a Dani, eu falei para vários meus alunos, eu faço por uma obrigação hoje, porque essa vida que a gente vive hoje nos cobra isso, né? E não deixou de ser uma sobra do Covid, né? Que nos propôs a isso, a sofrer essa adaptação. Mas o ser humano, ele precisa do contato com o ser humano, sabe? Porque muitas vezes, às vezes a Dani pode chegar com um problema, e pessoal mesmo, e além de um treinador, ela tem uma pessoa que vai procurar entender, conciliar e tudo isso. Então, é muito diferente de você estar do outro lado da tela e olhar para uma cara de uma pessoa, vamos dizer assim, talvez muitas vezes triste, né? E um abraço, tem um pensador chileno que ele fala uma coisa muito, muito bacana. Se você quer pegar a energia de uma pessoa, quer transmitir energia, abraça essa pessoa. Não importa quem é, abraça. Transmite para ela coisas boas que você tem dentro de você, né? Ninguém nesse mundo vai transmitir coisa ruim tendo coisa boa ou vice-versa, né? Então eu sempre falo, não vamos falar de segmento religioso, mas cada um tem o seu, e daquilo que você acredita, naquilo que você vai, vamos fazer o seguinte, busca para você muito amor, muita paz, para que você transmita para quem vier se aproximar de você, né? Porque quando você prepara uma pessoa, a Dani me chegou para treinar comigo através de um amigo meu, né? O Sandrão, ele chegou e falou assim, mano, ajuda minha amiga a treinar, né? Olha isso. Eu não sabia quem era a Dani na minha vida, mas já pela forma que ele falou da Dani, eu já entendi tudo. Ali naquele momento eu entendi tudo. Eu falei, deixa comigo. Tanto é que quando ela chegou na recepção da academia, eu tentei ser o máximo possível, agradável, e dar boas-vindas. Eu algumas vezes, né? Não conseguia ir, né, e tal, enfim, pelo processo depressivo, já falei algumas vezes sobre isso aqui em alguns podcasts que a gente gravou, e aí eu falava, tinha dia que eu não conseguia mesmo, e aí mesmo não querendo falar não pra ele, que tira a porra do não da cabeça, tira o não da vinha, mente. Mas hoje a gente se adaptou e a gente tá numa crescente, né, assim, graças a mas Deus. eu pedia, não desiste de mim, não desiste, porque eu falava, cara, ele vai desistir, mandava mensagem. Eu não consigo ir. Então, isso se tornou pra mim,
não mais aquela coisa de como se diz, entregar para ela um pacote de uma mensalidade qual eu tinha vendido, entende? Isso passou a ter muito mais valor humano, pessoa, do que o financeiro. Sem dúvida. Porque o financeiro, ele é eu falo para todos os meus alunos, o financeiro, eu trabalho sempre num preço acessível, porque é uma região que não permite também, está cobrando muito caro, e eu não enriquei financeiramente, não vou também querer enricar agora, né? Assim, se vier, muito que bom, se não vier também, Deus sabe de todas as coisas. Mas uma coisa, eu quero deixar um legado, eu quero poder ser lembrado pela Dani, ser reconhecido por um carinho qual eu tive e devolvo. Eu recebo e devolvo. É uma coisa que é uma troca, na verdade. Conexão, né? Conexão, sobre exatamente. Conexão, né? Exatamente. Assim, você cria uma conexão tanto exatamente. com os seus alunos, quanto com suas parcerias, quanto suas amizades, né? Assim, pelo exatamente. Conhecendo um pouco mais de você. Exatamente. Né? Você cria essa conexão com a pessoa realmente. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Muito importante porque mesmo. Igual você falou da tecnologia, do outro lado da tela, você não tem essa conexão. Sem dúvida. Não tem. Eu treino a Letícia de Souza, uma aluna que eu treino na Freguesia do Ó, ela tem problemas também difíceis de depressão, disso, daquilo, familiar, enfim, muitas coisas. Eu fico na quadra muitas vezes esperando ela chegar e de uma distância de 50 metros ou mais eu já identifico que ela não está legal. Ela não está legal. Então ela criou um lema que levanta o braço, né, e fala levanta e vai, que é parecido com isso que a gente gerou com a Dani aqui, tira o não da porra do não da mente e vamos para cima, porque é aquela coisa, você tem que buscar. Quem tem não quer mais. Se você não tem, você tem que buscar, né? Eu falta isso. Então, assim, muitos profissionais se limitam naquela... Não há crítica a nenhum profissional, pelo amor de Deus, entenda isso. Muitos profissionais têm uma preocupação da Dani chegar, nós combinamos às 20 horas, da aula dela das 20 horas às 21 horas e tudo certo. Né? Mas isso aí é muito individual. Mas é o monetário, né? Assim, quando acho que isso é sobre qualquer profissional, né? Exatamente. Quando um profissional faz aquilo somente pelo dinheiro, não importa se é fazendo realmente, dando uma aula, qualquer profissão tem a sua valorização, né? E não é sobre preço, é sobre valor. Valor. Sua aula tem valor, porque ela realmente... Ela não é sobre uma aula somente sobre você ir lá puxar um ferro, vou ficar bonita, vou ficar ficar gostoso, né? Bombado. Não é sobre isso. Realmente, né, acompanhando a trajetória da Dani de perto também, muitas coisas psicológicas, né? A saúde mental mesmo está muito envolvida no físico. Muito. Né? Então, isso é o que a gente fala bastante, inclusive no projeto Só Mais Elas, né? Principalmente com mulheres, né? Como a mulher, ela tem sim mais fragilidades, né? Então, eu acredito que o projeto Só Mais Elas, ele quer trazer também bastante sobre isso, sobre a questão do cuidado com o corpo e com a saúde mental. Exatamente. E por isso que nós trouxemos hoje uma pessoa tão especial pra gente, que é o Aciro, Agradeço. que ele faz o tratamento físico, né? Você cuida do aparência, da saúde, mas também da saúde mental da mulher. A saúde mental. Inclusive, é que nós estamos falando, né? Os gregos antigos, ele defende muito essa questão do nosso corpo, nosso físico, é o casulo, né? Ou seja, a morada da nossa alma, nosso espírito. Então, a alma é sentimento, o espírito é pensante, né? Se você se olha no espelho, você se vê todo estranho, todo torto, todo gordo, tudo isso, tudo aquilo, e você vai passar um sentimento de um estado ruim, e aquilo vai alimentar o pensante e vai te tornar um transtorno dentro de você. Então, quando eu falei para Dani, reage, ou seja, tira a porra do não da mente, é para você, eu não tenho academia, eu não tenho como pagar academia, improvisa. Boas. Porque somente você pode fazer por você, não mais ninguém. Essa é outra frase que ele repete muito, é verdade. O Aciro está aqui para colaborar, para ajudar, mas não sou eu que vou fazer a Dani ficar com físico legal em si, porque eu não posso fazer o exercício por ela, né? Então, se eu não tenho acesso a uma academia, eu não posso pagar um personal, porém o mundo não acabou, não para aí. Não para. E conta um pouquinho pra gente, desculpa te cortar, que você falou um ponto que, nossa, fiquei até ansiosa aqui para falar sobre isso, o improviso, né? O improviso que pode ser utilizado. Conta para todo mundo aqui o que dá para ser feito para fazer pesos para o pessoal treinar em casa. Olha, Tata, é uma infinidade, mas eu vou citar alguns aqui, tá bom?
Com certeza a pessoa tem aquela famoso tubo de garrafa de água sanitária de 5 litros. Sim. Tem a garrafa de PET, né? Quem toma refrigerante, eu aconselho não tomar mais. Não antiga. tomar mais. É aquela a do lado. Pega água. Garrafão de água, então, né? Se você pegou o vasilhame da PET de 2 litros, fala que você pegou no lixo lá emprestado. E a ajuda faz a reciclagem. Ele vai falar o seguinte, eu sigo a TD e eu guardo, eu reciclo do meu vizinho. Exatamente. Porque eu sigo a TD e eu sei que tem que ela reciclar. Não bebe refrigerante. Ela não bebe, ela recicla do vizinho que joga fora ela de não forma bebe refrigerante. irresponsável. Exatamente. Até comentei com a Dani em relação a essa questão do lixo, né, que ela estava falando agora há pouco. Os japoneses vieram do Brasil dar aula para a gente de simplicidade e humildade, né? Enquanto o brasileiro tem jogar aqui, e foi o fulano que jogou, e vai apontar o erro. A Dani jogou o copo, ela que volte e cate. A Tatá jogou a garrafa, ela que vem aqui e pegue de volta. Cara, não vai cair a tua mão se tu se agachar ali, pegar aquele negócio e jogar no verdadeiro lugar, no lixo. Ou num lixo reciclável de preferência, onde tem um retorno, né? Exato. Até comentei com a Dani, eu estava dando aula para a Dani esse dia na academia. Pois é. Um monte de papelzinho no chão. E eu saí catando aquele setor ali, eu consegui resolver, porque a Dani estava treinando. Eu queria deixar o espaço dela legal. Porque aquilo ali estava incomodando. Eu peguei o lixo, juntei, não caiu minha mão, devolvi lá no lixo. Daqui a pouco eu apontei para ela, não, o vizinho lá, como é que tá? Só que eu não vou conseguir dar conta de tudo isso, porque senão eu não vou conseguir dar aula dela. Porque é assim, então, e tem que partir essa conscientização em relação a isso, né? Cultura, Ciro. Você tem a cultura e a responsabilidade de fazer a sua parte e a parte do outro dentro de onde é a sua possibilidade. Exatamente. Sem atrapalhar a sua rotina de trabalho, sua rotina de vida. Exatamente. Né? Porque você acabou de contar um caso, né, pessoal, de treino, realmente de vocês, tudo que realmente você fez uma ação muito importante, mas que é um hábito para você. Para você não está contando isso pra gente como algo... de forma alguma. Né? É algo normal. Alguma. E é exatamente sobre isso que a gente fala, sobre a conscientização realmente de uma mudança de cultura. Certo. Porque a cultura antiga, a cultura retrô, realmente ela é do eu pago impostos para ter quem limpa a rua. É mentira? Verdade. Vou falar que eu tenho uma pessoa muito... Foi uma pessoa muito importante na minha vida, que foi meu avô, e ele tinha realmente essa frase dita como legado de vida. Não vou tirar emprego de ninguém, né? Tem que eu estar não ali, vou tirar emprego de ninguém, eu pago imposto, eu jogo porque tem trabalho para fazer. Se eu não jogar, ele não vai ter trabalho. É o que a geração dele aprendeu. Exatamente. Eu vou voltar a falar dos improvisos, né? Então, nós voltando à brincadeira da garrafa PET lá, se você, mulher que não tem tempo de ir na academia, pega essa garrafa PET, enche de água, enche de areia, qualquer coisa que for necessário, faz dela um peso. Muitas vezes, o peso do corpo já é o suficiente, mas quando você, vamos dizer assim, aumenta um poder de resistência na tua musculatura somente com o peso do corpo, passa a ser já um pouco, já não, vamos dizer assim, satisfatório, porque o físico ele tem esse progresso, né? Se hoje eu peço para a Dani fazer 30 sessões de agachamento com o peso do corpo, daqui a pouco, na semana que vem, 30 para ela já está pouco. Aí o que eu tenho que dar ali, que a gente chama de injeção, né, de aumento de carga, para aumentar essa capacidade muscular. Porque senão ela não vai produzir mais, porque estabelece. Sim. Por isso que tem a confusão de, eu faço atividade física, eu faço exercício físico. Deixar bem claro que são coisas distintas, né? Hoje, a modernidade, como a Tatá citou, nos atrapalha bastante, a gente não percebe isso, né? Um carro hoje, se não for tudo no controle, touch, você não quer mais. Ninguém quer mais. Isso. Ninguém quer uma Brasília para jogar a marcha lá, ninguém quer uma Brasília para rodar subir o vidro na mão, ninguém quer mais nada. Uma televisão hoje até no comando de voz, né? Exato, a gente se não quer nem apertar. Alexa, eu não quero. A gente não quer apertar o controle. Então, isso é um perigo danado para vocês, mulherada. Então, não se apeguem muito nisso. Se vocês têm acesso e têm o poder de comprar, compre. Normal, a tecnologia que a Tatá falou. É bacana, a gente tem que acompanhar, mas não podemos deixar se levar, travar por ela, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Que acabamos de falar. Improvisa, pega dois galão daqueles de água sanitária que os caminhões vendem, enche de água, enche de areia,
pega um cabo de rodo, atravessa ele lá na alcinha dele, lá tem 2 alcinhas, faz uma sessão de agachamento, vai 10 de 10 se for necessário, não tem problema. Quanto mais você produzir energia no seu corpo, mais você vai ter retorno na mente, né? Porque, na verdade, as pessoas, elas se estacionam, igual a Dani falou aqui, por limitações, né? Se nós acabamos de citar que o próprio Covid nos fez mudar e você não vai mudar, acompanha isso, porque você tem a capacidade de mudar, né? Sírio, é bacana você falar isso, e eu quero mais uma vez a gente focar bastante nisso, assim. Eu acho que esse conteúdo que a gente está gravando hoje, eu gostaria de receber, né? A gente tenta passar sempre um conteúdo que a gente gostaria de receber. E eu sei que, eu vou te dizer uma coisa, às vezes tem o fator do poder aquisitivo, a mulher não tem dinheiro para pagar uma academia, muitas vezes ela é mãe solo, ela pega 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, ela não tem condições, ela realmente não tem, porque senão ela vai tirar da boca dos filhos dela. Mas tem muitas pessoas também que às vezes... E aí, o que é legal a gente falar para ela, eu acho, né? Fala, olha só, você mora 10 minutos do ponto de ônibus, né? Se você for, sei lá, vai com um passo mais rápido, vai fazendo alguma coisa, mas faça qualquer... Eu juro, eu garanto. Eu faço uma aposta, a gente até conversou, a gente brincou, o Assir, ele caminha muito cedo, no caso, eu não consigo ainda, mas de fazer um grupo, né, de caminhada, para as pessoas incentivarem o que as mulheres precisam, o que as pessoas precisam, mas a gente está falando de mulheres... Porque, de fato, a gente está falando só mais delas, mas pessoas precisam de incentivos positivos. Porque negativo tem toda hora. E às vezes a pessoa tem vergonha de ir pra academia, sabia? Ela tem vergonha porque ela tá acima do peso. Não tem uma roupa adequada. Ou ela tem vergonha porque ela tá abaixo, ou porque ela não tem uma roupa adequada. Não tem um tênis de marca. Exatamente. Então, a verdade, Dani, é que, as plataformas de hoje, de rede social, Instagram, Facebook e tal, acaba, de uma certa forma, eu já ouvi de pessoas, sabe o quê? Caramba, eu tenho que trocar essa roupa, porque é a segunda foto que eu faço. Olha isso. Então, se torna refém de uma situação, entende? E para você falou dessa pessoa que eu não costumo dizer pobre, que não tem a condição financeira no momento, né? Que naquele porque momento o pobre, na verdade, é aquele que não tem amor no coração, não tem espírito de amor. Esse é o só pobre. Tem dinheiro, esse é pobre. Só tem esse dinheiro, esse é pobre. Esse é pobre. Mas vamos dizer assim, financeiramente, o cara que não tem uma condição financeiramente, é igual você falou, não pode se limitar. Eu não vou treinar porque eu não tenho uma roupa, eu não tenho um tênis adequado. No Quênia, não sei se vocês sabem, o cara não tem tênis. E eles ganham todas as silvestres, todas as maratonas que tem no mundo. Por quê? Porque, no caso, a necessidade faz a ocasião, né? Então, eles correm no descascado deles lá, no deserto, de pés descalço. Você acha que a Nike, né, da Nike, vai patrocinar... Nike, lembra da gente? Vai patrocinar um cara que não sabe nem quem é, um corredor do deserto lá? Não vai querer participar aonde aquele imagem eleve o nome da Nike, né? Apareça para o mundo inteiro a marca Nike. Ele não está preocupado com o cara que corre lá. Então, a verdade, Dani, que muitas vezes... É muito mais fácil você criticar do que ajudar. E ajudar não é, como a Dani falou, o ajudar é você tomando iniciativa. Né? Quando você toma essa iniciativa, igual a Dani citou aí da caminhada, é um projeto muito bacana. Você precisar de mim em relação a isso, pode contar comigo que a gente vai ajudar. Viram, mulheres? Sigam a Ciro, porque isso é fato, é verdade, escutem, é muito verdade. Para criticar tem um monte. E eu juro, para quem sofre com depressão, para quem tem ansiedade, sabe o quanto é difícil. As pessoas às vezes julgam sem saber. Mas quando você está num quadro, num processo, numa crise, né? A Tatá também sabe muito bem do que a gente está falando. Gente, a coisa mais difícil do mundo é você levantar e tomar banho. É você levantar e colocar o pé na rua. É você atravessar a rua, é muito difícil. Então, valorize esses pequenos passos que você dá. Hoje a gente está abrindo esse espaço para a Ciro falar, vai deixar um monte de dica bacana do que fazer, sobre alimentação, sobre treino, sobre o que isso ativa positivamente na tua cabeça. Mas dê o primeiro passo, por menor que seja, menorzinho que seja, vai fazer uma diferença incrível na vida. E é isso que a gente está tentando trazer. A gente não veio aqui falar sobre corpo, a gente não veio falar sobre perfeição. Pelo contrário. A gente não veio falar sobre isso, mas você vai alcançar sem
Com certeza, eu tô no projeto Coroa Gatas 40, então eu sei bem do que eu estou falando, mas a gente veio falar sobre saúde física e mental. Então, esses pequenos passos ou essas atitudes que tá todo mundo aqui te apoiando para tomar como um presente mesmo, de falar sobre isso, sobre ajuda mesmo. A melhor ajuda é essa, é tipo, te levar a ações positivas que possam mudar. A gente leva isso no empreendedorismo, né? A gente fala para a mulher que ela é importante, coloca ela no lugar, Muito né? importante. Mas e a mulher dentro da roupinha de empresária e a mulher embaixo do cabelo, né? Enfim, né, Tatá? Um ser humano, né? Sem dúvida, a gente fala bastante sobre isso, né? A gente conversa bastante sobre isso, sobre essa questão do empreendedorismo, né? Da forma de se portar, de um enredo total, realmente, né? A gente fala bastante sobre essa questão. De bem-estar mesmo, né? De bem-estar físico e psicológico, né? Que sem dúvida tem um fator muito, muito importante em tudo. De repente, a mulher ela não se sente incentivada positivamente, por isso ela deixa de fazer, né? Muitas vezes deixa de fazer. Muitas vezes, né, a própria dentro de casa, né, como a gente falou, às vezes eu diria os companheiros, parceiros, né, e tem que entender que a mulher é especial, a mulher é muito especial. A mulher tem uma força que ela desconhece dessa força, portanto, ela muitas vezes se deixa se bater por uma crítica ou até mesmo muitas vezes dos próprios maridos, dos próprios parceiros. Porque mulher é sensível, né? Vamos falar a verdade. A gente pode bater 500 pregos, a gente pode carregar um caminhão nas costas. A gente é sensível, caramba. Sensível, claro que é. Você pode ser a famosa Maria João. Gente, é o que a gente fala. Mas não adianta, tem um fator sensibilidade, sensível, né? Tem um fator sensibilidade. Tem. Então, você tem que entender que essa pessoa, a mulher em si, ela tem que ser muito cuidadosa em relação ao tratamento, né? Porque quando você cuida, igual eu estava falando com a Tatá agora há pouco lá fora, quando você vai para uma academia ou pratica seu exercício físico dentro de casa, você está fazendo bem para você, não é para o vizinho, para você. Então, críticas, elas virão de qualquer forma, né? E muitas vezes até brinco, eu já comentei isso com a Dani, eu tenho mais preocupação com determinados elogios do que com críticas. Porque o elogio, ele sempre vem na maldade. A maldade, ela vem ali escondidinha ali por baixo do elogio, né? Então, você tem que tomar cuidado de quem você está recebendo esse elogio. E a crítica, escutar, você tem humildade de quem você... Eu vou falar para você, eu aprendo muito com alunas. Aprendo, porque você tem que ter a sensibilidade de determinadas coisas, você mudar, porque determinadas coisas você entende que a Tatá, ela não pode fazer um exercício tal, mas pode fazer isso, pode fazer aquilo, não por imposição, mas que faça com que ela se sinta bem naquele momento, para que ela busque tudo que é de melhor para ela, aquilo, né? Entende? Porque muitas vezes as pessoas, eu já vi crítica do tipo, mas só faz esse exercício, só faz aquilo. Quantas vezes você vai perguntar para você, Dani, você gosta do agachamento búlgaro? Odeio. Né? Eu odeio. É ótimo. Quais são os benefícios? Eu vou insistir com a Dani, eu vou martelar na mente dela que ela tem que fazer o búlgaro, porque senão o bumbum dela não vai crescer, ou porque senão a coxa dela não vai tornear, essa coisa toda. Não, gente, tem opção, tem caminhos. Né? Dá pra ficar mais prazeroso, né? Entendeu? Dá pra deixar um negócio mais light, mais suave. Não precisa ser tão, né? Não precisa ser horrível, você não tem que ser torturada, né? Dá pra tá bom ali. Então é isso. Então, por isso que a gente fala sempre trabalhar a mente, né? A mulher, quando ela entende que ela é a coisa mais especial da casa, do relacionamento, como você citou, muitas vezes são mãe e pai, tudo ao mesmo tempo, dona de casa, mas ela tem que ter uma fortaleza, como a maioria das mulheres tem, absurda, entender que tudo que ela tem de melhor tem que buscar para ela. Porque ali ela vai dar para o filho, para filhas, quem quer que seja. Porque pai, qualquer um pode ser, né? Agora, o pai que participa, que colabora, que está junto, que está ali, aí já é uma outra pegada. Eu costumo dizer para a Dani sempre que se um cachorro vem na sua casa, um gatinho, você trata bem, ele vai voltar sempre. Você imagina um ser humano. Aí outra pergunta que a gente sempre faz,
Quando eu chego na academia, a Dani contrata a Dani para ser minha personal. Como que eu gostaria de ser tratado pela Dani? Sim. É como a gente estava comentando, né? Assim, você cria uma relação com a pessoa de conexão, né? Para você poder entender a sua aluna, o seu aluno, você tem que ter uma conexão com a pessoa, Isso né? é muito importante. É muito importante a conexão. É, Então, você realmente muito. você entende como que a pessoa é. Quais são as deficiências delas mentais, né? Qual que é o tipo de relacionamento que você tem que realmente ter com aquela pessoa, né? E realmente entender as fragilidades dela. O seu trabalho, ele tem um diferencial muito grande também, né? Porque você, como a gente, né? A gente volta sempre no mesmo ponto, né? Não é o monetário. Não, deixa de ser. É um conteúdo inteiro. Porque temos Né? se limita. É a Ciro, não é um plano físico, né? Não é uma franquia a Ciro, é o a Ciro, né? Então a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre o valor sobre um trabalho inteiro, né? Exatamente. E é exclusivo, porque cada pessoa ela tem um diferencial. Eu tenho, sem dúvida nenhuma, a conexão que você tem com a Dani, você já entendeu a Dani, você treina a Dani do jeito que a Dani é. Mas, né, se você for me treinar, você vai treinar a Tatá do jeito que a Tatá é. Você vai falar com a Tatá sobre as coisas que a Tatá gosta mais, né? São assuntos distintos. Então, é diferente realmente a gente trazer, assim, essa possibilidade, né? Vamos dizer assim, essa forma de trabalho diferente, que hoje em dia a gente vê muito nessa questão de franquia, de capitalismo, de dinheiro, padrão, né? É muito e padrão. Ressaltar um pouco sobre essa questão da saúde mental, né? Eu tenho ansiedade, então eu sei o quanto o exercício físico faz bem dentro dessa situação, tanto práticas, como você falou mesmo, com reciclagem, né, feito em casa. Qualquer coisa. Mas qualquer tipo de exercício físico, ele faz muito bem para a ansiedade, principalmente. Porque você tira uma carga que você fica dentro, né? Você fica naquela adrenalina dentro de você. E você precisa tirar aquilo. Exatamente. Né? E dentro dessa tirada, muitas das vezes a gente encontra caminhos que não é tão bom para ser tirado. Né? Como a gente acha normalizar... Né? As pessoas normalizam a cerveja de sexta, vamos colocar. Só que a cerveja de sexta, dentro da ansiedade, ela vira a de sexta, ela vira de sábado. Contínua. E ela vira de domingo. Contínua. Aí, porque assim, na sexta, acabou seu trabalho. A maioria das pessoas trabalham até sexta-feira, né? Então, até sexta, ela tem o que pensar. Então, ela passa o quê? A sexta, a sábado e domingo na cerveja. Gente, eu gosto de beber e não estou julgando ninguém, tá? Não, sim. Mas Nunca. realmente, quando a deficiência, né? Essa questão da ansiedade entra e te preenche num vazio, assim. Você fica num vazio tão grande de final de semana. Então, assim, você passa aqueles seus 3 dias, assim, fora de si. Exatamente. Aí, quando você volta pra si na segunda-feira... Se você não tiver o seu trabalho da segunda a sexta, o que é de você? O que você é de segunda a sexta se você não trabalhar, se você não fizer nada? E a pandemia trouxe isso. Muitas pessoas perderam o emprego, ficaram em casa sem também ter o que pensar. Então, quando você não tem o que pensar fora a rotina do trabalho, ou do exercício, ou de qualquer outra coisa, quem é você? Quem é a pessoa que está do seu lado? Verdade. Quem que a gente encontra nesse momento? Até porque chamar pra tomar cerveja é muito fácil. Agora, chamar pra treinar, são poucas pessoas. Vamos dar uma treinadinha? Vamos dar uma corridinha ali? Vai ser internada no hospital, quantas pessoas vão te visitar? Exato. Pouquíssimo. Então, quando a Tata falando em relação à saúde mental, como que é a saúde mental que nós vamos adquirir? Através do nosso exercício físico pelo corpo. Porque vai te trazer sensações boas, né? Sensação de potência, de você poder levantar de uma cama mais rápido. O que eu vi de vários, não foram 1, 2, não tem que somatória, não dá nem pra citar. Porra, eu consegui subir a escada tal que eu não estava conseguindo subir. Eu chegava em determinado degrau, já não aguentava mais, parava. Hoje eu subo e desço de boa. Então, são sensações de potência, de poder. Exato. Isso, o exercício físico vai te trazer exatamente essa independência. Ou seja, você consegue subir uma escada, você consegue fazer uma caminhada, você consegue correr com a Maria, você consegue... Então, são coisas que te dá essa ar de liberdade, que vai refletir aonde? Na mente. Poder. Eu posso. Bem-estar. Bem-estar, essa sensação de bem-estar. Vamos falar de bem-estar? Eu vejo muito, eu já fiz isso algumas vezes, eu vejo muito, é muito normal. Ou você quer ter um corpo perfeito para você ficar dentro de um padrão, e eu até os meus 27 anos... Imposto pela 26, sociedade, né, basicamente. 25, eu tinha um padrão. Eu fiz dois tratamentos para engordar.
Eu era muito magra. E aí eu fiz 2 tratamentos para engordar. E aí, enfim, fui passando por um processo. Depois fiquei com um corpo muito bacana. E para mim era muito legal. Adorava, achava o máximo e tal. Hoje o conceito é outro e tal. Mas a gente costuma fazer, vamos supor, a mulher, o exercício físico ele também está muito atrelado a ou uma doença ou um encerramento. Então a pessoa perdeu o namorado, ela vai treinar. A pessoa, ficou doente, o cara vai treinar se ele ficar doente ou se ele quiser fazer gracinha, tirar foto no espelho. Mas a mulher, ela vai treinar se ela tem um encerramento, um corte, né? Ou se, sei lá, ela perdeu o emprego e aí ela acha que ela fica muito para baixo, aí incentivam ela a treinar. Ela perdeu o namorado porque tava gorda, tava feia, aí ela vai treinar. E aí, aquela mulher do dia a dia, nós mulheres do dia a dia, precisamos entender, isso precisa entrar na nossa cabeça, que isso faz parte de um bem-estar, não tá atrelado a nada. Você, sei lá, de repente com a tua rotina de filho, de trabalho, de marido, com marido, sem marido, enfim, você precisa disso. Seja indo para o seu trabalho e correndo esses 10 minutos, seja voltando para casa fazendo 15 agachamentos quietinha, seja fazendo o que for. Então, assim, fala pra gente de práticas no dia a dia ali que a gente pode colocar e que essas mulheres consigam colocar. Vamos tentar falar mais coisas positivas, gatilhos positivos, para fazer com que nós, mulheres, conseguimos entender que é importante pra gente se movimentar, seja como for. Varrer a casa dançando tchacabum, enfim, não sei. Mas, de repente, vai que dá certo. Sim. Mas quão positivo isso é e o que isso define também na saúde mental da gente. Então, eu vou aproveitar aqui rapidamente um gato da Tatá, que ela falou em relação... Hoje você vai no médico com problema X, seja ele qual for. Primeiro o médico vai passar uma ampola lá, um remédio qualquer, e segundo procura uma academia. Né? Isso aí já resume tudo que nós estamos falando aqui. Quando a gente fala de academia, porque a academia é um point, né? É uma estação de exercício. Lá de relacionamento. Lá você tem várias opções. Mas, porém, o que você aproveitando a sua colocação aqui, é deixar claro que, por favor, mulherada, não se limite à academia. Isso. Em casa, vocês podem fazer... Hoje a internet colabora muito. Se você tem dúvida, ou procura um amigo profissional. Eu, particularmente, quem quiser, que eu puder ajudar, eu ajudo. Faça um exercício com o peso do corpo, você estende um lençol no chão, põe os 2 pés em cima do sofá, faz uma elevação pélvica, e anime esse bumbum, mas faça pra você. Não espere tomar um pé na bunda, que muitas vezes que a Dani falou, que ela só vai se valorizar. Se for tomar, que ela esteja pelo menos durinha para aguentar só vai se valorizar depois que o maldito fala assim, não, você tá gorda, não, você tá assim. Aí, ou perde, né? Quando a gente fala em relação à perda, eu sou meio questiono bastante. Às vezes você não perde, às vezes você ganha, né? Na maioria das vezes. Quando você sai de um relacionamento, vamos dizer assim, tóxico, doentio. Eu acho que você, na verdade, você não perdeu, você ganhou. Porque ali você ganhou liberdade para você cuidar de você. Porque muitas vezes, a maioria das mulheres, principalmente, a mulher carrega o instinto de mãe, né? Seja ela mãe ou não, mas está dentro dela. Então, essa sensibilidade que vocês tanto citaram aqui é da mulher, porque ela tem esse espírito de mãe. Então, se ela não tem um filho, mas ela quer cuidar do marido, ela quer cuidar do cachorro, ela quer cuidar do gato, ela quer cuidar do vizinho, ela quer cuidar do vovô, da vovó, seja qual for. Mas muitas vezes elas esquecem dela e não cuidam dela. Isso é fato. Entende? Então é assim, se eu não tenho espaço, não tenho tempo, como você estava falando, faz 10 sessões de agachamento com o peso do corpo mesmo e vai mudando, e vai fazendo um polichinelo, vai intensificando isso, que o corpo vai cobrar isso de você. Né? Quando eu falei para a Dani, não, nós vamos fazer aqui um agachamento com 5 quilos de cada lado, daqui a pouco a tua musculatura, não, quero mais. Vai começando a cobrar e você vai colocando mais para você desenvolver esse corpo, que através desse corpo você vai olhar para um espelho e vai ter aquele sentimento bom, que você está falando de potência, de poder. Porque a mulher, ela é poderosa, né? A mulher tem um poder absurdo e ela não se valoriza. Muitas vezes ela se prende a um relacionamento maldito, às vezes. Enfim, mas é isso que eu queria falar para a mulherada, deixar bem claro que procura
nas internet, procura no Instagram, quem quer que seja. Se você não é obrigado a acreditar no Aciro, tem outros profissionais de alta qualidade, muita qualidade, né? Tem aqui, não dá nem para citar, posso citar um aqui, né? Pode ser Um quando cara você que é quiser. fantástico, que é o Renato Cariani, que é outros mais. Então, você não pode se limitar nunca, nunca, nunca à academia. A academia, como nós falamos, nós tem um espaço, estações e estações de opções de treinamento, que isso com certeza enriquece muito mais a sua intensidade de treinamento, claro. Resultado, né? Assim, Resultado, né? E o resultado, se falando de resultado, o resultado, até brinquei com a Dani, vamos, eu incentivo, mando uns pratos bonitos para ela, e ela vai lá e abraça e tal. Então é assim, em relação, você tinha falado de compras, de comida, de alimento, né? Isso. Muitas vezes fala, eu não posso comprar salmão, eu não posso comprar não sei o quê. Isso, é um grande fator também. Meu, tem tanta coisa mais barata que você se alimenta. O ovo, por exemplo, é um alimento mais completo do mundo. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas que mostram. Não sou eu que estou falando. Quem tiver dúvidas, vai na internet e busca. O ovo é o alimento mais completo do mundo. Hoje já não é tão barato mais. Mas perto da carne, perto do salmão e outros mais. Sabe que muitas pessoas falam para sardinha? Eu não gosto de sardinha. Tem um cheiro ruim. Ai, que não sei o que. Sardinha é muito importante na alimentação do ser humano. Sardinha é repleta de ômega 3, ômega 6, ômega 9, ferro, zinco. Poucas pessoas sabem disso e não valorizam a sardinha. Sardinha é tratada como alimento de segunda linha. Não tem nada, só tem sardinha. Gente, assim, sardinha. É o alimento e é barato. O nosso querido Hélio Gracie, né? Ele tem uma frase que eu gosto também muito de repetir, que ele sempre fala nas entrevistas dele. Eu não me alimento para agradar o meu paladar. Eu me alimento para agradar a minha saúde, que é que nós acabamos de falar, né, Tata? Sim, exatamente. A saúde é a coisa mais importante que nós temos, é a saúde. Exatamente. Eu não gosto de sardinha. Se você não gosta, amigo, se vira. Particularmente, gente, eu não gosto de sardinha, gente. Tava escutando sardinha. Ai, gente. Faz um esforço. Engole a sardinha, engole. Porque engole você aprende. O nosso Carlos Eduardo fala assim: você casa com uma pessoa porque você tem paixão, porque você ama. Isso acaba. Você tem que aprender a gostar. Tá vendo? Quando você aprende a Tem que gostar gostar de sardinha. Quando você aprende a gostar, aí você vai conviver bem. Interessante você falar sobre isso, assim. Ontem eu escutei realmente um corte no TikTok, realmente falando exatamente sobre isso, né? A paixão, na psicologia, ela tem tempo para acabar, né? O famoso fogo de palha, né? Alguns psicólogas falam sobre 3 meses, 1 ano. Mas, assim, e tem pessoas que não entendem que depois do 3 ou 1 ano, o que é o amor. Que o amor, ele é algo muito completamente diferente. Muito. Porque, assim, a paixão é aquela coisa que te tira o chão, que você não sabe o que você faz, né? Que você se entrega, que você se joga, que você realmente... Esquece de si. Na verdade, eu acho que você esquece do mundo, né? Você realmente... É isso. Você encontra uma situação que você realmente... Você não sabe o que você está fazendo, né? Você fica sem noção de tudo. Vou aproveitar esse engate aqui rapidamente e vou falar para a mulherada aqui. Olha, a coisa que a Tata falou é muito importante. Vou mandar um recado para vocês. Se ame, mas se ame demais. Demais. Não dê espaço para ninguém amar ninguém mais nesse mundo do que você mesmo. Porque quando você ama você mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, você não vai passar por esses problemas. Pode apostar. Sem dúvida, Ciro. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é um dos pontos-chave para um relacionamento saudável, né? A parceria... E 2 pessoas, não bem financeiramente, tá? Bem consigo mesmo. E importante ressaltar que quando nós citamos sobre relacionamento, nós não estamos só sobre o padrão trazido pela sociedade de homem e mulher. Sobre qualquer indivíduo que seja que tenha um relacionamento afetivo com o outro. Verdade. Né? Hoje em dia, inclusive, está citando novas categorias, né? Agora estamos um vídeo viral aí do menino que se identifica com coati, vocês viram? Tem. A gente fala demais. Macaco, tem um monte. Eu adoro. Nossa. Ethereum, né? Os Ethereums, né? Therians. Therians, né? Os Therians. Agora já tem... Pelo amor de Deus, gente, nada... É que assim, eu falo, depois eu vou ser cancelada. Mas a gente brinca muito, a gente fala, eu falei, levei isso pra Ciro, né? Que eu cheguei, passei um sábado, alguém me mostrou aquela jossa, não sei por que fizeram aquilo comigo. Meu sábado virou aquilo. Eu só conseguia ver o menino coati. Eu ficava pensando, meu Deus...
Se o meu filho chega pra mim e fala, sou um coati, o que eu ia fazer com ele? Aí eu vi um vídeo muito bacana esses dias que eu morri de rir. Falei, essa sou eu, né? Só que, assim, um pouquinho, ela pegou um pouquinho leve. Eu faria, assim, alguma coisa, um pouquinho coisa mais exagerada. Quase não, assim, bem pouquinho. Exagerei um pouquinho mais. A menina fala, mãe, eu sou uma formiga. Pois procure, isso é muito legal. Eu sou uma formiga. E aí, ela fala, você é uma formiga? Eu não vou pra escola porque eu sou uma formiga. Ela falou, você é uma formiga? Você é uma formiga? Então, peraí, formiga, tira esse tênis aí, dá pra cá. Formiga não usa tênis. Passa o celular pra cá, que formiga não usa celular. Inclusive, a partir de agora, você se alimenta de barata. Vamos ali que eu matei uma e ela que você vai comer. A criança começa a entrar em choque. Eu não sou formiga, eu não sou formiga. É mais ou menos isso mesmo, mas tá muito doido. As pessoas estão realmente... essa história do eu não sei o que dizer. A identificação de gênero, realmente. Mas cabe o coati, gente? Não, nada coisa. Eu vou ter um problema. Jura que você vai. Mas, gente, não dá pra mim. Dá pra vocês? Gente, de verdade. Opinião particular, Tatá, também. Coati. Você quer um coati? Tudo bem, seu coati. Você deixa eu terminar de falar? Você pode deixar eu terminar de falar sobre o coati? O coati mexeu comigo. Minha opinião particular sobre isso, eu acredito que qualquer pessoa, independente do que ela se reconheça, ou que ela queira ser, né? Mas minha opinião particular, eu acredito que essas extremidades, né? Elas realmente precisam de uma ajuda psicológica. Porque você se identificar com o gênero sexual, sua opção sexual, qualquer coisa do tipo, é um fator. Mas você se identificar com um animal, você se portar como... Vi alguns vídeos do pessoal que se identifica com um cachorro, um lambendo o outro, né? Tá no limite. Não tem mais limite. O que você quer fazer? Né? O que você pode? O que você quer fazer? Você pode, vai lá e faz. Não tem mais limite, é isso, né? E a gente tá cada vez mais com esse acesso à informação, vendo isso mais próximo no Brasil, né? Porque a gente via, vamos dizer assim, esses casos mais... vamos usar a palavra distantes da nossa realidade, né? Mas nos Estados Unidos, né? Em países já com outros conhecimentos, com acesso à informação há muito mais tempo já presente, né? Então, assim, essa realidade realmente de identificação de gênero com gêneros de bichos é realmente, para mim, uma falta de conhecimento por si mesmo. De realmente entender quem é. Por que eu me identifico, então, com um animal? Por que você se identifica com um coati? Não, no caso já comeu formiga alguma vez? No caso, eu não me identifico com coati, mas se um filho meu fala que vai ser... você processado pelos direitos das crianças. Coisa? O quê? Vou tirar a coatizice dele no tapa. Gente, ignora, Daniela. Toda essa braveza aqui, viu, gente? Mas é um doce. Coatizinho, meu coati, sou um coati, agora deu. Mas exatamente, o primeiro passo que você tem que fazer numa situação dessa é realmente consultar um profissional. Sem dúvida. Não, agora brincadeiras à parte, sem dúvida alguma. Realmente levar nesse caso para chegar a parar tudo. De um profissional. Porque como a gente viu também essa onda que teve muito grande falando de um pouco de assuntos mais aleatórios, agora sobre o Baleia Azul, onde era uma... De novo? Não, teve realmente, né, sobre essa situação realmente, que são crianças, adolescentes que já tinham realmente uma fragilidade, problemas, né, psicológicos e que precisavam só de uma atenção. Então, assim, deixa um recado também para todos os pais, para todas as mulheres. Cuida da saúde mental dos seus filhos, suas mulheres, seus maridos, de quem quer que for da pessoa que você ame e que você tenha uma consideração por ela. Então, cuide da saúde mental. É extremamente necessário uma saúde mental para a gente viver bem. Tirando todas as brincadeiras aqui, é mais pura verdade. Saúde mental é importantíssimo. Outra coisa que é importantíssima também, a gente está, né, próximo, mas eu acho que não dá para deixar de falar. Então, quando você falou bastante, assim, muito bacana falar disso, e a gente fala, né, da mulher se destacar, da mulher se colocar, da mulher se empoderar mais, né, e não no sentido masculino, porque muita gente deturpa isso, mas vamos falar de pessoas no geral, e eu preciso muito que você fale a frase você conte a historinha do Simba de novo. E para que muita gente, que eu quero que todo mundo fique igual eu fiquei, que eu fiz uma seleção assim, foram 2 dias, isso foi numa sexta-feira, e eu fiquei com isso foi no sábado, foi no sábado, e eu fiquei o final de semana, o sábado inteiro e o domingo, recolocando a minha vida em o que eu encontrei de suricates e mamutes, foi incrível. Eu achava que eles eram fofos, engraçadinhos e bonitinhos, e eu queria que você, pra gente encerrar, você falasse isso pra gente também. E, enfim, um pouquinho mais sobre isso, sobre a sua disposição em ajudar todo mundo, como a gente se colocou aqui, mas que você falasse um pouquinho para as mulheres observarem os mamutes e os suricatos da vida delas e se colocassem em primeiro lugar, como você disse. Na verdade, eu mandar um recado aqui para vocês, mulherada, é o que eu confessei com a Dani, foi o seguinte: às vezes a gente assiste um filme 10 vezes, 20 e não entende algumas coisas. Eu mesmo sou testemunho ocular.
E o Rei Leão tem uma passagem em relação a isso que a Dani está citando, que o Rei Leão lá, o filhote, o Simba, é perdido na selva lá, e o suricata e o javali, né, que é o Timão e o chamo Pumba. de mamute, Timão e o Pumba. Timão e eles Pumba. fazem o resgate do leão, mas todo mundo sabe que no reino da natureza, naturalmente, o leão é um predador desses caras vital, né? Ou seja, eles se alimentam deles. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um jogo que transformaram na mente do leão que ele não tinha que comer carne, ele tinha que comer lavas, se alimentar de lavas, né? E às vezes muitas pessoas impõem as coisas para você e você não percebe que você está se alimentando devidamente errado, porque ali você, na verdade, você está sendo, né, transformado por uma pessoa, que ela quer transformar você no que não é. Resumindo, na conversa do Rei Leão que ela falou, o Simba, se fica adulto, ele vai lá beber água e encontra com o feiticeiro, né, com o macaco que apresentou ele para a selva. E ele está bebendo água, ele taca o cajado na cabeça dele e olha para ele dá aquele rugido e fala: acorda, acorda, você é um leão, né? Vamos dizer que a mulherada é a leoa. Acorda que você é o leão. Você é um carnívoro, você se alimenta de carne, você se alimenta de lavas, muito menos de vegetais. Você é o rei. E você é um rei, como você, mulher, é uma rainha. Isso. Então, essa imposição que a Dani citou, é para você mesma entender que você é uma leoa. Todas as mulheradas aí, e pensa que está nos ouvindo nesse dia de hoje, entenda definitivamente que vocês são rodeados de suricatos, de timão, querendo transformar você em algo que você não é, para que você deixe de ser ofensivo a tal, né? Porque a partir do momento que você passa a se destacar, né? Tem uma frase aí dos pensadores muito interessante, que o mosquito só voa onde tem luz, né? Então, quando você está se destacando, você vai, de uma certa forma, alguém vai chegar em você, vai te convencer que você não é um leão, para que você não se torne um predador, né? Então, eu quero deixar esse recado aqui, que eu aprendi, que é muito inteligente para quem quiser entender. Não precisa fazer muito esforço, é só entender que você é essa leoa, que você se alimenta de tal, e ninguém vai te transformar naquilo que os outros querem que você seja, não o que você é, né? Você nunca pode se negar daquilo que você é. Nunca abre mão do que você é. Você, mulher, é uma leoa e uma rainha, né? Vamos dizer assim. Tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês. Que recado, né? O Assir, ele consegue mexer, eu acho que acredito que com todo mundo que estiver assistindo vai sentir o impacto realmente desse convidado mega especial que é ele. Obrigado. Assir, muito obrigada. Imagina, eu que pela agradeço, participação. de verdade. Eu que agradeço. Então vamos deixar o último recado. Se cuidem. Estamos aí no Outubro Rosa, mulherada, todo mundo se cuide, tá? A gente fala muito sobre a mulher, mas todo mundo se cuidem. Cuidem da saúde mental, cuidem do corpo, da mente, de tudo. Consecutivamente, né? Exatamente. E não esqueçam da sustentabilidade. Cuidem do planeta também. Exatamente. Cuidem de tudo, tá bom? É isso. Sejam leoas. Se permitam ser leoas. Quando vocês ouvirem aquela vozinha que sempre dá crítica, que vem tentando te diminuir, o suricatezinho lá, tentando, ele não é fofo. Ele só tá querendo te transformar no que você não é. Então seja, vai. Fácil? Não é, né? A gente sabe que a jornada é difícil. Mas, acumulando gente do bem ao nosso lado, pode ser um pouquinho mais leve. Nós estamos aqui para isso. Conte com a gente, conte com Sol Mais Elas, conte com a Ciro. E até o próximo TDCast. Muito obrigada, Ciro. Meu Instagram vai estar lá, né? No podcast com lá. certeza. Vai ajudar. Sigam. Não tem problema que a gente vai poder ajudar. Sigam, manda inbox que ele responde. É um cara incrível, é uma pessoa muito especial. Um cara super acessível, muito gente. Muito especial. É um privilégio conhecer você como ser humano, além do profissional. Pela atenção, de verdade. Muito bom. Muito bom. Agradeço demais vocês duas, a oportunidade que vocês estão me dando para ajudar o próximo. Merecimento. E compartilhando o bem que você faz, vamos compartilhar com os outros. É isso, né? Isso. Que esse bem se espalha aí por... Se atingir 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 seria melhor ainda, mas que reajam. Vamos atingir milhões de pessoas. Se Deus quiser. Que conversa gostosa, gente. Vamos lá, TD. Yes. Obrigada, Ciro. Tamo junto. Tamo junto.
Obrigada, Valeu. meu amigo. Obrigada, Tamo junto. viu?